Pessoal, então, retomando, né, relembrando o que a gente viu na aula anterior, a gente fez uma busca simples, né? E uma busca simples, mas a gente fez uma busca procurando alguma coisa que a gente tinha objetivo. Então, a brincadeira foi a seguinte: a gente tinha alguns valores, né, alguns valores primitivos, do tipo double, e a gente queria pesquisar entre esses valores aí, qual que era o menor e qual que era o maior desses valores. E da onde a gente tirou essa ideia de pesquisar dos menores e dos maiores, né? A gente tirou da demanda, da necessidade que comumente rola da gente precisar comparar valores, ver listas e analisar dados de um conjunto ou de um dataset, né, de um conjunto de dados. A gente tem aqui o que a gente usou na aula passada, que a gente conversou, né? A gente montou aqui um dataset pequeno, a gente tinha contado uma história falando que o pessoal lá, os alunos dos Estados Unidos, agora, por não poderem frequentar as aulas, tem ainda um maior problema de poder ter aumento de peso por causa do tipo de comida que eles consomem, os fast foods, né? E aí a gente queria ter uma forma de verificar as idades, as alturas, e a gente ver também o peso desses alunos. Então a gente selecionou aí 5 alunos e a gente está pegando eles em um determinado momento do tempo. E a gente quer fazer uma classificação desses caras, a gente quer tentar ordenar por nome, ordenar por altura, ordenar por idade, ordenar por peso. E a gente queria fazer isso daí. Mas para fazer tal coisa, primeiro a gente precisa descobrir quem que é menor, quem que é maior, né? A gente tem que saber aí distinguir. E por que que menor e maior? Porque a gente pensou assim, e se eu quisesse saber o aluno mais pesado? Nem sempre o aluno mais pesado é o que está em situação de obesidade, né? O aluno mais pesado, ele pode estar em uma situação que, dependendo da altura dele, não deixe ele em obesidade. Pelo contrário, ele pode estar com magreza, né? Então é interessante a gente poder analisar isso daí. Mas, por enquanto, a nossa ideia era a gente olhar para o nosso conjunto de dados e a gente conseguir achar quem que tinha o menor peso, a menor altura, a menor idade, e também, já que a gente consegue achar o menor, a gente percebeu aí que é fácil achar o maior. Para achar o menor, a gente usava um sinal, para achar o maior, a gente inverte o sinal, né? A gente troca ele e a gente acaba achando o maior e aí fica bem tranquilo de resolver. Então, aqui eram os nossos dados, a gente tinha um conjunto aí de 5 alunos, o Titi Alvarenga, de 19 anos, com 1,61 m, com 56 quilos. O Ferzatura, de 18, com 2,5, com 89 quilos. O Chris Mock, com 13 anos, 1,47, 70 quilos. A Babstar, com 17, 1,64, com 47 quilos. A Michi Bolso, com 16 anos, com 1,89 m e 89 quilos. Então, a gente tem aí, quando a gente fez a montagem, com certeza, na hora que fez a montagem, eu vi e ainda comentei, sem quem quiser dar uma olhadinha lá no comentário, na hora que foi falado, se eu não estou enganado, foi o Fernando que deu as ideias e medidas dessa última aluna aqui. Na hora que falou o peso, vai dar uma coisinha errada aí lá para frente. Não que seja um problema, depende do que a gente vai fazer. Dependendo do que for fazer, ter dados repetidos, né, não pode. Mas no nosso caso aqui, tudo é permitido por enquanto. A gente pode ter dados repetidos que não vai ter problema nenhum. Então, esse daqui era o nosso conjunto de dados e a gente tinha alguns objetivos. Os nossos objetivos foram os seguintes. Só alternando para a janela correta. A gente pegou as alturas. Então, a gente quer ver, por exemplo, imaginando que eu gostaria de pegar esses alunos e colocá-los em fila, do menor para o maior. Eu gostaria de colocá-los em fila. Então, para fazer isso daí, a gente pegou somente as alturas e criamos um array com isso daí. Tá lá bonitinho as alturas. Literalmente, essas alturas a gente fez alguns testes, né? Então, esse daqui, o primeiro conjunto de dados aqui, ele está na ordem que está lá no nosso diagrama. Esse daqui a gente ordenou do maior para o menor e do menor para o maior, que é nesse caso. Por que, que a gente está fazendo isso daqui? Para testar as ordenações, para testar a nossa busca, né? Para a gente ver se
dependendo da forma com que os dados estejam ordenados, são os mesmos dados, porém, eu estou colocando ele em ordens diferentes para ver se, com essa bagunça que a gente fez, se ocorre alguma diferença, né? Se ele se perde em alguma coisa. E a gente testou todos os casos e viu que em todos os casos funcionava. Não importa se os dados estavam embaralhados, ordenados do maior para o menor ou do menor para o maior, isso daí estava conseguindo buscar qual que era a menor altura e qual que era a maior altura. Então, tanto com um como com o outro estava funcionando. O nosso programa principal, ele ficou pequenininho, né? Então, a gente tem lá o nosso array de entrada, a gente imprime ele para a gente ver, ter printada a nossa origem, o nosso inicial. A gente busca qual que é o menor dos valores, né? E aí a gente imprime aonde que está e qual que é. E aí a mesma coisa para o maior, a gente busca qual que é o maior dentro desse conjunto de dados, a gente fala qual que é a posição que ele está e também falamos quem que é. Então, é legal que a gente consegue testar aí nossos dados numa boa e todos foram efetivamente realizados com sucesso, deu tudo certinho. A gente teve a busca pelo menor e a busca pelo maior e o imprime. Eu vou começar falando aqui do método para imprimir. O método para imprimir, ele recebe um array, e esse array daqui a gente tem que entender uma coisa interessante. Quando a gente passa um array como parâmetro, um array, na verdade, ele é uma classe e ele passa um objeto para a gente. Então, esse objeto V que foi passado do tipo array, quando ele é passado por referência. Então, qualquer modificação que a gente faça dentro do método, ele replica no original. Ele é um link para. Quando a gente chamou o imprime, como que foi chamado o imprime aqui? Ó? Imprime vetor. Então, na verdade, esse V que a gente criou aqui é um atalho para o vetor, é uma referência para vetor. Isso daí é um link para. Essa ideia daí é importante, porque a gente até o momento passado, quando a gente estava lidando com os tipos primitivos, quando a gente fazia a passagem de uma variável do tipo primitivo, a gente faz uma passagem por valor. Se a gente modifica o valor da variável dentro do método, a variável externa não é modificada. Por quê? Passou-se uma cópia do valor dela para dentro do método. Foi essa sacada daí que a gente teve. Agora, quando eu estou lidando com uma passagem por referência, a passagem por referência é dada através de passagem de objetos. E a gente tem que lembrar que um array é um objeto. Então, quando a gente utiliza um objeto, a passagem é por referência, ele cria um link, um atalho, né, e aí o que ocorrer dentro reflete no que está lá fora. Essa ligação do de dentro com o de fora é muito importante a gente entender. Existe sim essa ligação. Então, temos que saber aproveitar isso daí e tomar cuidado também. Porque se você estiver utilizando tipos primitivos, modificou dentro, não replica para fora. Mas se estiver utilizando tipos referências, que são objetos ou arrays, modificou dentro, replica no de fora, pode ser um ato indesejado isso daí. Então, a gente tem que saber o que a gente vai fazer. O nosso método de buscar. O nosso método de buscar, ele tem aqui uns prints para funcionar melhor aí o nosso entendimento, né? Ele tem uns verboses para a gente ver, mas ele em si é bem pequenininho. Eu vou colocar o comentário na frente só para a gente ver o que realmente é o nosso código, né? Tá aí, ó. O nosso código é a declaração de uma variável, um for, um if, uma atribuição e o retorno. É só isso daí que é o nosso método para buscar o menor valor. Como que nós buscamos o menor valor? A gente seguiu a seguinte ideia. Quando a gente quer buscar alguma coisa, a gente pega o primeiro. Então, a gente pegou esse primeiro daqui. O primeiro, ele foi selecionado, no primeiro momento, ele é o menor, ele é o maior, ele é tudo, porque eu não sei se existe mais, eu não tenho comparação com outros, então esse cara é o meu objetivo por enquanto. Aí depois que eu tenho ele, eu inicio um processo de comparação. Iniciando o processo de comparação, a gente vai ter a varredura, né? A gente vai passar elemento por elemento e eu vou comparando. Se ele é menor, se a posição atual que eu estou olhando no vetor é menor que essa que eu tenho. Então, se eu pegar aqui, eu guardei esse aqui está na minha mão.
Então, agora eu comparo, vou comparar ele com ele mesmo. Ele com ele mesmo, ele não é menor que ele é igual, então ele continua sendo o que eu tenho. Quando ele passa para o segundo, ele vem para esse daqui, ele vai fazer a comparação. 1,61 é menor que 2,5? É. Então, beleza. Se esse daqui é menor, eu não vou fazer nada. Ele continua, ele está na posição correta. Vou para o próximo. Quando eu pego o próximo, eu verifico que 1,47 é menor que 1,61. Opa, eles não estão na ordem correta. Eu estou achando um que é menor do que eu. Então, esse primeiro está aqui guardado na minha mão, 1,61. Eu estou olhando para um que é 1,47. O que eu faço? Eu largo esse primeiro, vou lá e pego o de 1,47. Agora, esse daqui é o que eu tenho como menor, é a menor altura. E eu continuo agora a comparação, não mais comparando com o primeiro, mas agora comparando com quem está na posição 2. Vou comparar. 1,64 é menor que 1,47? Não é, não faço nada. 1,89 é menor? Não é, também não faço nada. Com isso daí, eu tenho que esse cara daqui que a gente selecionou é o menor. Eu devolvo essa posição, indicando qual que é o menor desse conjunto de dados. É isso daí que a gente fez para fazer a comparação. Só que aí a gente olhou assim, beleza, eu estou comparando somente um dado. E se eu quisesse comparar um objeto, né, para a gente fazer a comparação de um objeto todo? Então, vamos criar um objeto que represente essa estrutura daqui, que é um aluno, né? Então, a gente pegou e montou uma classe que vai representar o nosso aluno, né? Então, essa classe agora, ela representa o nosso aluno. O que ela tem de representação, né? Ela tem o nome, a idade, a altura e o peso. Note, nesse caso específico, a gente precisa da idade porque a gente está pegando em um determinado momento. Então, naquele momento, com aquela idade, naquele instante, então idade vale aqui para a gente. Se a gente pegasse a data de nascimento, valeria? Também valeria, não tem problema nenhum. Mas a gente teria que ter o momento que a gente está analisando, para saber, naquele momento, qual era a idade do aluno. A gente está sabendo o instantâneo no tempo, e não com relação a hoje. Então, por exemplo, esses dados aqui podem ser de 98. Então, eu estou pegando dados de 98. Então, em 98, o aluno tal tinha 13 anos. É isso daí que eu estou falando que é importante a gente entender nesse momento por que a gente está utilizando a idade, não a data de nascimento dele. Obviamente, data de nascimento tem seus motivos para serem utilizados, e aí não entra no caso aqui agora entender isso aí. A gente está querendo essa informação. Nesse momento, então, a gente tem a idade, a altura e o peso. Eu posso comparar tanto pelo nome, como pela idade, como pela altura, como pelo peso. Eu posso descobrir quem que é o menor em peso, o menor em altura, o menor em idade e também quem tem o nome que começa com a menor letra em ordem alfabética, ou a primeira letra, das primeiras letras, né? Então, eu consigo agora, com essa estrutura que foi montada, fazer isso. Para, gente, validar, criar um objeto e a gente fazer algumas validações que a gente julgou importante para os nossos dados, a gente fez que o nosso aluno ele vai ser criado através de um construtor. A gente vai utilizar o construtor passando todos os parâmetros que a gente precisa. E aí a gente cria um aluno com as 4 informações. E a gente fez algumas validações. E tiramos a visibilidade dos métodos de entrada justamente para que esses valores não sejam alterados depois e sempre utilizar a entrada pelo construtor. Está aqui, então, a nossa ideia. A gente fez os métodos de validação, porém a gente mudou a visibilidade dele, a gente baixou a visibilidade dele para a visibilidade privada, sendo enxergado somente dentro da classe. E aí a gente tem um teste, o nome ele não pode ser vazio, é uma das regras que a gente colocou. Depois, a idade tem que ser maior ou igual a 10. Então, a gente vai ver alunos com idades a partir de 10 anos. A gente tem algumas alturas, né? Então, as alturas ficaram em seres que já estão formados, eles ficam entre meio metro e 3 metros de altura. Então, não estamos falando de bebês. Então, de meio metro a 3 metros de altura são os valores válidos para a gente. Assim como os pesos, né? Para aquela faixa de idade, a gente acha que entre 25 e 600 quilos são os valores válidos. Lembrando que a pessoa mais pesada tinha 568, se eu não estou enganado. Então, a gente viu a mais magra, a mais pesada e colocou a faixa de um adulto aí,
que chegaria com o menor peso e o maior peso. A gente não está lidando com pesos de crianças. A gente viu também que não existe método GET para tudo. Existe método GET para o que eu preciso. No momento, como eu estou lidando com altura, eu preciso comparar a altura. Para comparar a altura, como a gente tirou a visibilidade, olha lá, tirando a visibilidade, olha o private, 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 private. Todos os atributos privados, eu preciso de um método para que eu possa vê-lo, né? Então, a gente fez o nosso método GET só para a altura por enquanto, porque a gente só estava utilizando a altura no nosso programa de teste, nosso programa principal. E aí a gente fez um toString para a gente ter uma facilidade de impressão, aonde imprime o nome, a idade, a altura e o peso, só para a gente ver uma linha já completa, toda bonitinha e preparada. Feito isso daí, a gente pegou aquele programa que era com primitivos que a gente estava fazendo, né? Então, esse programa daqui, e a gente alterou ele, transformando ele não mais em um array de primitivos, mas em um array de objetos. E aí a gente vai ver as modificações, né? A gente fez uma modificação agora, que a gente está utilizando aqui a declaração de um array de alunos. A gente criou um array do tipo aluno. Então, nosso alunos guarda aluno em cada uma de suas posições. A gente se aproveitou do nosso construtor receber todos os parâmetros e a gente já passa tudo aqui, para a gente não precisar criar o objeto e atribuir o objeto à posição. Ou ter que instanciar cada uma das posições, a gente já fez direto isso aqui, porque é um caso de teste, né? A gente imprime os nossos dados, aí a gente viu na impressão que tem um detalhe diferente, que também poderia ser feito com um tipo primitivo, né? A gente quis mostrar a utilização do método de uma forma de iterar diferente, né? A gente usou um for each do Java. O for each do Java é um iterador de variáveis do tipo array ou de listas, né? Aí a gente tem aqui a nossa lista, né? A gente precisa de alguém do tipo dela, e a gente viu lá em cima que alunos, né? Nosso array de alunos foi criado como sendo aluno, né? Do tipo aluno. Então eu preciso de uma variável do tipo aluno para que eu possa pegar cada uma dessas posições. Se isso daqui fosse um array de doubles, né? O que a gente teria? A gente teria algo assim. A gente iria fazer o nosso for, e a gente iria iterar da seguinte forma. Então, se aqui fosse nosso array de doubles, que fosse iterado, a gente teria que ter uma variável do tipo double para iterar ela. Então, eu declaro uma variável do tipo do array. Se é um array de double, nós teríamos aqui uma variável do tipo double para cada valor desse array ser atribuído para essa variável, e a gente poderia trabalhar com ela. Seria essa a ideia. Na ideia da fala fica bem interessante. Então, eu tenho um aluno dentro de alunos. Para cada aluno dentro de alunos, eu vou imprimir o aluno. E a gente consegue fazer isso aqui graças ao nosso toString que foi implementado, que eu acabei de mostrar. Então, a gente consegue fazer essa impressão, ele imprime a lista de todo mundo. Depois que a gente trabalhou com a impressão, a gente tem lá o nosso método para buscar a menor altura dentro do array de alunos. Então, a gente passa como parâmetro para esse método o array que a gente quer pesquisar. Então, beleza, a gente tem o nosso método buscar menor e a gente está passando lá o nosso array, ou seja, onde a gente quer buscar o menor, ou onde a gente quer buscar a menor altura, né? Então, vamos dar uma olhada nesse método daqui. O método busca menor. O método busca menor, ele começa da seguinte forma. O primeiro elemento desse array, ele é o menor. Ele é o maior, ele é tudo. Eu não tenho ainda os demais para comparar, então ele é o meu objetivo por enquanto. Então, o meu objetivo final, o que eu estou buscando, é esse cara, quem está na posição 0. A partir de agora, eu vou fazer a comparação com todos os demais. Então, eu vou iterar todo mundo, eu vou varrer todo mundo, eu vou passar através de um laço por todas as posições do meu array. Então, através de um laço, vou passar por todas as posições do meu array. A gente já está se utilizando aqui do atributo length do array, que já devolve para a gente qual que é o tamanho, a quantidade de elementos que ele tem. Então, esse cara daqui já devolve. Então, ele vai de 0 até menor que o tamanho dele. Ou seja, se tem 5, vai de 0 a 4,
0, 1, 2, 3, 4, exatamente isso daí que a gente precisa, 0, 1, 2, 3, 4. A gente consegue iterar todas as posições do nosso array. Beleza, agora que eu estou iterando todas as posições, ou seja, eu estou passando por todas as posições, o que eu faço? Eu preciso comparar. Então, a gente faz uma comparação. Eu quero saber se a altura da posição atual é menor que a altura do que eu acho que é o menor. Se a altura da posição atual for menor da que eu estou achando que é menor, eu tenho que atualizar essa informação. Aí eu venho e atualizo aquela informação. Eu digo que agora essa menor altura é essa posição atual que eu estava apontando, que eu estava testando. Feito isso, ele continua passando por todo o processo e é assim que a gente resolve. Se a gente quisesse ver o maior, para ver o maior também é bem tranquilo, não tem enrosco nenhum. Para ver o maior, a gente simplesmente muda o sinal do teste, né? Então a gente estava testando se era menor, aí agora a gente testa se é maior. A gente inverte o sinal. Simples dessa forma daí, e a gente consegue trazer a maior altura. Para conferir o que está acontecendo aqui, né? Só compilando esse programa e executando, vamos ver. A gente tem aqui uns verbosos legaisinhos para a gente entender. Começa lá os nossos dados. Esse aqui é o nosso array original. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nosso array original. Fer, Titi, Cris, Babi e Michi. Tá lá. São os dados na mesma posição. E aí o que acontece? A gente começa agora a tentar descobrir quem tem a menor altura. Inicialmente, eu pego e comparo a primeira posição com a primeira posição. Não vou fazer nada porque não, ele com ele mesmo não dá para ser menor ou ser maior, porque ele é igual. E aí ele vai e compara agora a segunda posição do array ainda com a primeira, porque é a que eu tenho. E nesse momento, olha só, ele faz uma troca para verificar maior, porque ele acabou de descobrir que 2,5 metros é maior que 1,61. Então, ele faz essa troca. Aí agora ele faz as comparações a seguir, né? Perdão, ele achou 1,61 menor que 2,5. Então ele faz essa troca daqui e ele vai fazer a troca de novo. E aí depois, no final, ele consegue devolver que quem tem a menor altura é esse carinha de 1,47. É isso daí que vai acontecer. O mesmo ocorre para o de maior altura. Ele vai comparando, passando um por um. Quando ele acha maior, ele guarda essa informação. É isso daí que ele está fazendo aqui. Legal. Então, até aqui a gente viu que ele estava fazendo, que buscava o menor, buscava o maior, bacana. E aí eu falei para vocês, vamos tentar buscar, né, quem que é o menor em altura, o mais leve. Então, a gente pode fazer aí alguns métodos para buscar. Eu vou colocar, então, esse cara daqui, eu vou salvar como e vou mexer nessa alteração como sendo o nosso exercício. Então, vai ser o exercício, busca menor, maior, altura, né? Busca menor, maior, exercício. Aí a gente vai trabalhar em cima disso daí, fazer todas essas buscas para a gente ver. A gente vai ver que os códigos são muito parecidos. A gente vai ter que fazer algumas modificações lá dentro da nossa classe, porque a nossa classe ela só tem um método get para retornar a altura. Eu vou precisar do método get para retornar os demais atributos, já que eu vou fazer comparação com eles, né? Então eu vou precisar disso daí. Esse cara daqui, então, eu vou dar um arquivo salvar como. Vou dar um nome diferente para ele. Então, a gente vai trabalhar aqui agora com busca menor, maior, exercício proposto. Proposto. Está aqui. Busca menor, maior, exercício proposto. Porque a gente vai buscar menor, maior de tudo. Então, não dá para especificar. Legal, a gente agora vai fazer a modificação desse nome. Já está atualizadinho. Vamos começar a trabalhar melhor esses nomes aqui. Busca menor altura, busca maior altura. Então, vamos fazer essa modificação. Esse cara, como está lidando com altura, eu vou colocar já aqui altura. Então, busca menor altura, busca maior altura. Então, ele buscou essas informações aqui, belezinha. Busca maior altura e busca menor altura. Só compilar para ver se deu certo. Compilou, está atualizadinho, legal. Ele já está fazendo aqui a busca da maior altura e da menor altura, como já era, já tinha sido visto.
Agora eu preciso fazer agora o quê? Eu preciso buscar outra informação. Eu quero ver o que eu tenho a mais. A gente tem agora, a gente fez a altura, vamos ver o peso, né? Quem é o menor peso e quem que é o maior peso. A gente precisa disso daí. Para isso, para a gente fazer essa comparação, eu vou precisar de um get para esse cara. Por que eu vou precisar de um get? Porque na hora que eu faço a comparação, eu preciso comparar a altura de um com a altura do outro. Quando eu fizer com peso, eu vou precisar comparar o peso de um com o peso do outro. Por isso, eu vou precisar de um método get para poder resolver isso daí. Então, vou fazer a implementação aqui do get. Peso. Get peso. Retorna o peso. Beleza, atualizei aqui a minha classe aluno. Minha classe aluno agora já tem um get para devolver o peso, bacaninha. Beleza, a gente pode dar continuidade. Então, a gente vai precisar fazer uma busca pela menor altura. Eu vou copiar já esse código para que a gente possa reaproveitá-lo. Vou colocar aqui no início. Então, logo depois do principal, já vou inserir ele para a gente poder manipular. Agora, eu vou querer buscar o menor, busca menor peso. Para buscar o menor peso, só alterando aqui as informações, peso, a gente vai ter aqui peso e vai ter aqui get peso. Menor peso. Pá. Peso. Acho que tem mais um aqui. Menor peso. Menor peso e devolve menor peso. Por menor peso a gente já fez, acabou. É isso daí. A gente fez essa atualização bem simples mesmo, porque a gente já criou o método lá na nossa classe, resolvido. Vamos ver se isso aqui funciona realmente, né? Professor, tem aí a menor altura ainda aí, senhor. Aonde que eu não estou vendo? Qual linha? Aqui. Sei mesmo. Isso. Valeu. Muito obrigado. Aí compilou. Belezinha, esse cara aqui funcionou. Vamos testar se esse cara aqui tá funcionando, né? Então, eu vou pegar agora, vou colocar esse print aqui embaixo também. Só que agora eu vou colocar 2 para dar uma afastadinha, porque a gente está mudando de contexto, né? Então, foi a altura, agora eu quero ver peso. Agora, busca menor peso. Menor peso. Menor. Belezinha. A gente pode reaproveitar a variável, porque ela vai ter um valor novo atribuído, né? Então, rodando, tenho busca menor peso. Não posso declarar de novo, né? Larga a mão de ser lerdo. Pronto. Compilou, executou. Agora a gente tem aqui uma saída mostrando para a gente quem tem o menor peso, né? Está mostrando os dados, o que acontece, as trocas que foram ocorrendo para fazer a localização de quem tem o menor peso. Foi identificado quem tem o menor peso tem 47 quilos. Vamos ver aqui no nosso conjunto, né? Mostrar aqui que, olha lá, os pesos, a gente tem 47. Literalmente, a Babi Star tem 47 quilos, é o menor peso. Maravilha. A gente conseguiu identificar o menor peso. E se eu quisesse identificar o maior peso, né? O maior peso também fica bem tranquilo, bem fácil, né? Não tem dificuldades para a gente resolver isso daqui. Mesma coisa. Então, esse cara daqui vai ser copiado. Legal. Agora a gente vai trocar do menor para o maior. Então, esse cara aqui é o maior. É a mesma coisa, eu vou fazer aqui. Maior. Atualizar esses nomes, só para ficar bonitinho. Tem maior também. Aqui. Tem esse. Tem esse. Tem esse e tem mais um aqui, né? Esse aqui. E ele devolve o maior peso.
Legal, bacaninha. Vou copiar agora também aqui esse cara. E a gente vai ter maior peso. Beleza, a gente tem o maior peso aí. E agora vamos ver. Compilando nosso programa, vamos descobrir quem que tem o maior peso. Agora, quem tem o maior peso... Cadê? Menor peso, maior peso. Opa! Eu imprimi alguma coisa errada. Menor peso, não, aqui é maior. Só. Maior. Maior peso, maior peso. Tem que buscar e fazer uma alteração que ninguém falou para mim, né? Ninguém me lembrou. Pronto. Corrige, né? Feito. Vamos rodar agora. Olha lá. Quem tem o maior peso é o Fernando. Olha lá, 89 quilos. Perfeito. Tá aí. A gente conseguiu trazer quem tinha o maior peso dentro do nosso conjunto de dados. Quem tem o maior peso está pesando 89 quilos. No caso aqui foi o Fernando, que foi o primeiro. E aí pode bater aquele probleminha de quem eu quero trazer, né? Quem tem o maior peso, Fernando ou Michele? Os dois têm pesos iguais. Mas como que eu vou decidir quem vem primeiro? No nosso caso, a gente fez um teste que era menor ou que era maior. Se eu tivesse feito o teste com o maior igual, ele teria trazido a Michele, né? Então, só para a gente verificar aqui se isso daí ia acontecer realmente, vou colocar um igual agora, aqui na nossa comparação. Rodei. E aí, ele traz a Michele ao invés do Fernando. Tá aí, a gente consegue ver que um igual faz diferença no nosso conjunto de dados, depende do que você quer. Nesse caso aqui, ele achou o maior, guardou o maior, todos os demais que ele comparou, se não for maior que ele, o primeiro que ele achou, ele está dizendo que é o maior. Então, é assim que a gente vai fazer essas soluções, né? É bem tranquilo, a gente está bem copiando e colando o código mesmo, porque a gente já desenvolveu uma vez, o resto está tudo funcionando. Então, agora, e se você quisesse ver a idade? Mesmo processo, preciso criar um get para a idade para a gente poder fazer essa comparação. Eu vou deixar de curiosidade, que eu não sei se vocês já resolveram, mas eu vou deixar para buscar quem tem o menor nome para uma próxima vez. A gente conversa talvez na próxima aula aí sobre isso daí. Então eu vou deixar essa curiosidade rolando por enquanto, para vocês terem, né, tempo de pesquisar e ver aí como que a gente pode comparar. Eu acho que vai ser bem legal a ideia de você tentar comparar isso daqui. Tem várias formas bacanas de comparar, né? E a gente tem as coisas prontas. Não precisamos escrever códigos do zero, recriando nada. A gente usa o que nós temos disponível. Agora vamos começar um processo um pouco melhor. Aqui eu só fiz parte do exercício, justamente eu não vou repetir para a idade, vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mesma coisa, mas o nome eu vou deixar na surdina por enquanto, para deixar vocês um pouco mais curiosos e tentar pesquisar e achar aí como que você vai fazer essas comparações com string. E não com comprimento da string. Eu quero saber, por exemplo, quem tem o menor nome, quem começa com a letra B. Quem tem o maior nome, quem começa com a letra T no nosso dataset é isso daqui. Então, a gente fazer uma comparação de strings, e aí eu quero que você entenda isso daí. Então, é bacana para a gente ver como que se resolve. Agora, vamos fazer uma implementação um pouquinho diferente. E se eu quisesse saber o menor, vou continuar pegando, eu vou focar na altura, né? Que é ponto flutuante. E se eu quiser saber quem que é o menor, mas eu não quero pegar de todo o conjunto de dados, eu quero pegar de uma parte, né? Então, a gente pode fazer um teste dessa forma. Né? Eu posso pegar de uma determinada parte. Por que disso daí, né? Porque eu poderia ter algumas coisas assim. Aqui a gente criou, né, um array que a quantidade de elementos que foram instanciados,
que foram criados é o tamanho do array. Mas a gente poderia ter um array, sei lá, de 1000 posições, e na verdade a gente está ocupando as 5 primeiras. E aí o que aconteceria? Como que ficariam as próximas posições? Elas ficariam assim, null. Null indica que é um objeto que não foi instanciado. Tanto é que a gente tem uma exceção chamada null point exception, que é uma exceção quando a gente não instancia o objeto e a gente tenta utilizar ele, né? Aqui eu vou colocar mais uns nulls da vida para a gente brincar aqui, colocar mais um null. Então, coloquei 3 nulls. O que acontece agora? O que vai acontecer com o meu programa a partir desse momento aqui? Coloquei 3 nulls, né? Então, agora eu tenho, na verdade, não mais 5 alunos, eu tenho um total de 8 alunos. E agora que eu tenho 8 alunos, será que vai dar problema eu ter pontos que não foram instanciados? Compilar, compilou, funcionou, a compilação rolou bacaninha. E se eu pegar agora e rodar o meu programa? Aí, na hora que a gente roda o programa, a gente tem isso daqui como resposta. Ó. A gente tem lá, ó, exception in thread main, Java-Lang, null point exception. Opa, aí, ó, nossa exceção de tentar acessar algo que não foi instanciado, de acessar algo que é nulo. E ele deu o erro na linha 120. A partir da linha 23 teve uma chamada, e aí ele foi lá e deu erro na linha 120. Vamos lá na linha 120 e ver o que aconteceu aqui. A linha 120 está aqui, ó. Essa linha que está bem aqui em cima da borda da janela. Então, olha lá. If v na posição atual, get altura menor que o nosso vetor na menor altura, pegando a altura. Isso daqui deu erro. Por que deu erro? Porque quando eu utilizo o get altura, ele é um método, e quando eu estou acessando um método de um objeto, eu preciso que ele esteja instanciado. E aí, por causa disso, da null point exception. Estou tentando acessar uma posição que não está instanciada. E foi isso daí que rolou. Você pode ver que ele passou pelas comparações do primeiro até o quinto, né? Então, quando ele chegou lá, do primeiro, que é a posição 0, 1, 2, 3, 4, até o quinto, até a quinta posição, que é a posição de número 4. Quando ele tentou fazer a quinta, olha lá, ele gerou um null, ele imprimiu um null. Ele está comparando esse null com alguma coisa. Na hora que ele tentou fazer essa comparação, na hora que ele tentou acessar a altura do lado que está null, dá o probleminha. E aí, joga uma exceção, essa exceção não está sendo tratada, ela estoura e cai para o sistema operacional. O sistema operacional entende, então, que, como ele não sabe resolver, finalizou-se o programa. É essa a ideia. Legal, isso aqui é importante. E como que eu posso fazer para isso daqui não ocorrer? Diga, Vinícius. Professor, mas aí eu não poderia colocar no método construtor lá uma saída padrão? Por exemplo, quando for vazio, eu colocar um valor qualquer? Mas pode. O problema é que null não teve construtor rodado ainda. Ah, tá. O problema do null é isso daí. O null, eu declarei um objeto. Então, por exemplo, aluno Vinícius. Declarei o aluno Vinícius. Beleza. O problema é que, a partir do momento que eu declarei o aluno Vinícius, eu tenho que fazer igual a new aluno e passar os dados. Esse new não rolou. Se ele rolasse, eu poderia atribuir os valores padrões. Você estava certo nesse ponto daí, mas ele tinha que acontecer, coisa que não aconteceu. E por entendi. causa disso, a gente tem essa dorzinha de cabeça básica, entendeu? A gente vai ter que pensar em como que a gente pode lidar com isso. Tem várias formas com que a gente poderia tratar isso daqui, né? Eu poderia verificar se a posição, colocar mais um if, né? Verificar se não é null, fazer alguns testes desse tipo. Mas e se a gente fizesse algo que controlasse de onde até onde eu quero fazer os meus testes, né? Então eu vou imaginar algo assim. Eu vou tirar isso daqui, esses null daqui para não dar problema, tá ok? Só para não dar problemas. Tirei esses caras daqui. Vou compilar novamente, que aí ele vai deixar de dar problema, isso aqui fica atualizado. Eu vou fazer um novo, só para a gente trabalhar em cima desse novo, tá bom? Arquivo, salvar como, e aí vai ser busca
maior, menor em uma faixa. Busca maior, menor em uma faixa. Em uma faixa. Acho que já tá bom, senão vai ficar muito grande o nome também. Legal, agora eu vou devolver esse cara aqui, porque aí o outro ficou salvo. Só atualizar aqui o nome. Busca maior, menor em uma faixa. Busca maior, menor em uma faixa. Busca maior e o menor em uma faixa. Vou fazer o seguinte, só para diminuir, eu vou apagar algumas coisas daqui para ficar menor o código para a gente. Eu não quero mais trabalhar com peso, eu vou ficar só com altura por enquanto, então eu vou apagar aqui o que está com relação ao peso, beleza? Só para diminuir aqui a quantidade de coisas que a gente vai estar lidando. Então, estou arrancando aqui o peso. Vai ficar só com a altura por enquanto. Então, aqui tem altura, maior altura, menor altura. Vou buscar aqui, vou arrancar maior altura por enquanto também. A gente não vai precisar dela. Depois a gente melhora isso daqui. Esse cara daqui também sumiu. A gente ficou só com o menor. Beleza. A gente ficou só com o menor agora para trabalhar. E se eu chegasse e falasse assim para o meu método que busca a menor altura? Olha, método. Busca a menor altura no meu array de alunos, mas começa em tal posição e vai até tal posição. Eu digo para ele aonde ele começa e aonde ele termina. Eu acho que é uma boa, a gente pode tentar fazer isso daí. Então, eu poderia, por exemplo, dizer aqui que ele começa, vamos ver aqui, ó, ele começa na posição 0, essa aqui é a linha 0, a primeira aqui, né? Essa aqui que é o Ferzatura, começa na linha 0. Aí a gente tem aqui, ó, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4, num total de 5. Então, eu posso colocar aqui que vai de 0 a 4, né, fechado, intervalo fechado no 0 e no 4, ou eu posso falar assim, vai do 0 até intervalo aberto, né? Eu coloco intervalo aberto no 5. Então, intervalo fechado em um, intervalo aberto em outro. Então, eu posso ir do 0, incluso, ao 5, excluso, ou seja, até o 4. Posso fazer desse jeito. E aí, o que acontece? Ele vai aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, o 5 ele não entra, então ele vai ignorar isso daqui. Se eu conseguir fazer isso daí, eu acho que fica legal. Então, agora a gente está passando aqui 2 valores inteiros. E aí, no compilar do programa, ele fala, olha, tem alguma coisa estranha, porque você colocou 2 coisas que não estavam no método, né? Pô, legal, não estava lá, eu vou ter que adicionar. Então, vou adicionar aqui. Eu preciso colocar o 0 e preciso colocar o 5 aqui. O 0 é um inteiro, então aqui precisa ser um int. E aqui também precisa ser um int, porque o 5 é inteiro. Só que eu não posso chegar assim e falar 0, porque, em primeiro lugar, eu não posso declarar nada começando com número. É uma das regras de nomeação do Java. Então, eu vou colocar esse cara aqui como sendo o meu início e esse cara aqui sendo o meu término, de início e de término. Vou dizer aonde ele começa e aonde ele termina. É essa a minha ideia. Legal. Agora ele vai começar onde? No início. Então, vamos dizer, ele não começa mais no 0, né? Ele vai começar no início. Então, vai começar no início. Começou no início. A mesma coisa ele vai fazer aqui, ó. Vou arrancar essas linhas de log também, porque eu acho que elas estão atrapalhando a leitura, né? Tá aí. Melhorou. Agora o que acontece? Ele não começa mais no 0, meu laço. Ele não pode começar na posição 0. Ele tem que começar no início. Aí o valor que o início tiver para mim, aí beleza. Então, ele tem que começar no início. Beleza. Agora tá certo? Não. Ainda eu tenho que tomar cuidado com até onde que ele vai, até o término, né? Então aqui não é mais o tamanho do meu array. Aqui é o término, aonde termina, até onde eu quero que ele vá. Agora ficou bacana, agora funcionou. Então, é muito comum a gente ver, principalmente quando a gente vai trabalhar com arrays, a gente passar posição inicial e posição final.
Então, o início e o término, normalmente acontece isso daí mesmo, a gente passa essa informação. Isso nos ajuda em muitas coisas, facilita bastante. Se eu passar somente o array, é o array todo, mas às vezes eu não quero pegar o array todo, eu quero pegar a parte dele, como é o nosso caso aqui. Se eu fizer isso daqui, compilar, a gente tem que mudar o nome em uma faixa, busca maior, menor, em uma faixa. É só aprender a escrever direito que tudo compila. Olha que bonito, agora compilou. Agora deu certo. Beleza, vamos ver agora o que está rolando aqui. Eu estou mandando ele buscar a menor altura dentro dos meus alunos, dentro do meu conjunto de alunos, né? Da primeira posição até a quinta posição exclusa. Se eu rodar o meu programa, compilar, compilou, já não tem mais erro. Se eu rodar agora, ele funciona, ele consegue trazer quem tem o menor peso, né? Não, a menor altura, perdão, esse aqui é a altura. A menor altura, 1,47. Ele trouxe quem é a pessoa de menor estatura. Legal, mas olha só, ele tem um monte de null. Ele está mostrando os nulls. E é legal você saber que esses nulls existem. Mas ele não está incluindo isso daí. Legal, e se eu quisesse, por exemplo, agora, só para a gente ver aqui, e se eu falasse que esse cara aqui é de 1,5, 1 metro e 0,5 centímetros, né? Ele tem que retornar esse cara daqui. Então, vamos compilar, executar, e olha lá, ele trouxe realmente. Ele tem 1,5 m, 1,05 m. Pô, legal, bacana, interessante isso daí. E se eu procurasse agora a partir da primeira posição? Vamos ver o que acontece. Olha, é o de 1,47. Muito bacana. Ele consegue ignorar o primeiro, que é 1,5, porque ele está indo da primeira posição, não da posição 0, né? Da posição 0, não, ele começa na posição 1, até menor que a posição 5. Então, ele está pesquisando nessa faixa de valores. Assim como eu poderia excluir a última faixa de valores, né? Eu poderia vir aqui, só para a gente voltar, esse cara aqui vira 0, esse aqui é o de 2, né? E eu quero agora que ele pesquise, mas que ele não pesquise em tudo. Por exemplo, eu quero pesquisar de 1 a 2. Então, de 0 a 2, 0, 1, o 2 não entra. Logo, ele vai ter que trazer quem é o menor, é o Titi Alvarenga. É esse cara daqui. E olha lá, Titi Alvarenga. Ele pesquisou entre esses dois quem que é o menor. A gente conseguiu, então, fazer uma restrição do que eu quero trazer. Bem bacana, eu consigo ver isso daí. Eu agora não tenho mais esses problemas do null se eu sei aonde eu tenho dados, né? Isso fica bem bacana. Menor igual. O intervalo fechado seria menor igual, mas aqui é intervalo aberto, é menor. Eu não chego até ele, né? Eu chego até o elemento antes dele, mas ele não. Então, imaginando aqui, eu chego nesse, mas eu não chego nesse cara. Se eu colocasse aqui um menor igual, viraria um intervalo fechado. Por que que ele aqui no início é intervalo fechado? Porque é igual ao início e não igual ao início mais um. Porque se eu pegasse o início mais um, ele não estaria pegando aqui dessa posição, ele estaria pegando dessa. Ou seja, se eu colocar 0, ele ignora a primeira posição do array, começando da posição 1. Era essa a ideia daí. Como é intervalo fechado, o igual aqui garante intervalo fechado no início, e o menor aqui, intervalo aberto no término. E aí a gente fica dessa forma, com intervalinho fechado. Fica bacana trabalhar dessa forma, a gente consegue fazer umas brincadeiras com os nossos datasets, né? Aqui só foi com a menor altura, mas eu poderia implementar a mesma coisa na maior altura. E para fazer essa implementação, muito simples também, né? Eu vou simplesmente colocar os mesmos dados, né, início e término, eu tenho que atualizar a informação da onde começa e da onde termina. São essas informações que eu tenho que atualizar. E aí, simplesmente, lembrar que muda o sinalzinho de menor para maior. Aí aqui, nesse caso,
é isso daí. Aí a gente consegue realmente fazer a nossa limitação. A gente vai fazer aí avaliação em uma determinada faixa. Comumente é utilizado dessa forma. E se você falar assim, eu não tenho null nos meus programas, e eu não tenho, esse meu dataset está corretinho, né? Eu tenho só os dados que realmente eu preciso. Como que eu posso fazer aqui? Bem, eu posso, sem problemas nenhum, fazer isso aqui, ó. Eu passo o nome do meu array, .length, e aí eu passo a quantidade total de elementos que ele tem. Eu mexo na quantidade de elementos, ele vai atualizar todinho, bonitinho, olha lá. Compilei, belezinha, rodei, e aí 1,47. E se eu comentar essa linha agora, por exemplo, eu vou comentar essa daqui, né? Coloquei um comentário lá. Eu tirei ela do nosso conjunto. Agora a gente tem 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 alunos e não mais 5. Compilando agora e executando, ó. Beleza, agora quem é o menor é de 1,61. A gente consegue fazer esses testes muito legal. Ele continua funcionando. Essa anotação daqui é bem bacana, então a gente vai ter lá onde a gente pesquisa, a partir de quando e até onde dentro do que a gente está querendo pesquisar. Então a gente consegue fazer isso muito bem. A gente melhorou um pouco o nosso método. Essa melhora daí, eu acho, na minha opinião, que foi considerável, foi bem bacana. A gente já fez um upgrade bem legal agora. Eu vou dar uma paradinha nesse vídeo e no próximo a gente vai ver se isso daqui realmente faz sentido e se isso aqui é útil para alguma coisa. Porque parece que a gente escreveu mais, a gente fez mais código, a gente está usando mais parâmetro, né? Então, no próximo, a gente verifica por que foi feito isso daqui. Qual foi a ideia, né, por trás de tudo isso, né? Então, é isso daí, pessoal.